Amor, fala um pouquinho baixo. Não sei se você consegue ouvir. Tá, vamos lá. Eu acho que dá pra ouvir, porque eu escuto. Mas talvez seja só eu, né? Oi, gente. Tem um bicho aqui me picando. Ai. Rinite. Check. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu tava aqui sentada em casa lendo, eu vou explicar porque que eu vou fazer esse vídeo. Eu tava lendo esse livro aqui, ó. De Onde Vêm as Histórias. E aí eu pensei, bom, eu podia fazer uns vídeos contando um pouquinho, assim, sobre contação de histórias. Afinal, eu gosto bastante e eu fiz alguns vídeos aqui no canal já contando histórias. Eu até quero saber por que raios a história Quem Vai Ficar com Pêssego teve tantos views. Acho que já tá com mais de 400 views aquele vídeo, tipo... Muito obrigada, mas... Por quê? Por quê? Enfim... eu não vou parar de fazer os vídeos de abordagens e métodos, até porque isso é pra sempre. Vai ser tipo uma playlist aqui do canal e sempre que der eu vou ir colocando vídeos. Só que são vídeos que demandam muita leitura e cansa de fazer, e eles normalmente são meio longos, né? Porque você tem que ler muito pra você conseguir fazer um texto, um vídeo coerente e conciso. Mas aí eu pensei, a gente pode continuar também fazendo outros, né? Como é que fala? Quadros. Então aí eu pensei nesse de histórias. E enquanto eu li esse livro, eu falei, tem que começar com isso. Tem que começar com isso. Falar sobre de onde vêm as histórias. Porque se você quiser conhecer o mundo, é só você abrir um livro. Assim, ó. Oh, você conhece mundos com sereias, com piratas, com lugares que você nem consegue imaginar. E infelizmente, isso tá perdendo um pouquinho na geração de hoje em dia, né? Porque as crianças, até porque elas recebem informação de outras fontes, de vários outros lugares, mas eu sinto que o hábito da leitura ela tem se perdido cada vez mais. É difícil você ver crianças esperando um livro chegar. Eu lembro na minha época do Harry Potter, eu ficava eufórica que cada ano lançava um livro, e eu lembro que na época também a gente tinha aquela questão de escritor favorito. E assim, até um tempo atrás eu lembro que eu tinha umas alunas que ficavam lendo, acho que era Paula... era alguma coisa Paula, o nome da escritora. Mas assim, eu lembro que algumas meninas tinham a escritora favorita. Você tem um escritor favorito? Se você tiver, coloca aqui embaixo. É legal a gente poder trocar essa figurinha. Essa luz tá bem em cima de mim. E conhecer outros, né? Mas então, eu resolvi fazer esse vídeo e a gente pra conversar um pouquinho sobre as histórias. Da onde vêm as histórias? Você sabe? Sabe? As histórias vêm do povo, da língua, da necessidade de contar histórias. E eu não terminei o livro ainda, mas eu já vou falando um pouquinho dele, uma pincelada. Esse livro é maravilhoso, gente. Não é público. Da onde vêm as histórias? Desde lá da época das cavernas, muito tempo atrás, o homem já percebeu, quando eu digo homem, mulher, criança, né, daquela época. O homem já percebeu que ele precisava relatar, contar coisas do dia a dia. Então eles sentavam numa roda de fogueira, né, com o fogo no meio, até porque para iluminar e não deixar os predadores vir. E era aquele momento que eles contavam coisas que aconteciam no dia a dia deles. Eles desenhavam na parede como se fosse um registro do que tinha acontecido no dia, qual não era perigoso, qual caminho ir. Então, era através desses momentos de linguagem oral, de troca, que as histórias aconteciam. E era ali que tudo que a gente conhece hoje começou a surgir da contação de histórias. E para as crianças, o mundo das histórias, ele tá muito mais presente para elas. Dos sonhos e dos anseios delas, e é através das histórias que elas se identificam com os personagens. E
conhecendo as histórias e se identificando com os personagens, é possível que a criança consiga se modificar, se transformar e se conhecer, porque ela projeta ali, né, alguma coisa na história, no personagem. Você provavelmente teve alguma história ou algum desenho, né, que a maioria também assistia bastante desenho na minha época, e fala assim, eu gostava muito, por exemplo, meu momento, Pequena Sereia, era a minha favorita. E eu gostava, e depois quando eu cresci eu comecei a pensar, né? Falei, mas por que será que eu gostava tanto dessa história? Daquela música que ela falava que ela queria saber mais, né? Como é que é? Eu quero saber onde está aquele mundo cheio de ar. Então, assim, essa questão da curiosidade, de querer ler, de saber o que tá acontecendo, o que é o fogo, o que é o queimar. Eu era assim naquele período da minha infância. Eu queria saber o que eram as coisas, o que o livro estava dizendo pra mim, o que era, como ia ser quando eu crescer. Então, assim, é incrível você perceber como a história, ela faz tanta parte, assim, de você que você nem se percebe que você gosta dela por causa disso, de alguma coisa. E é interessante que quando a criança, ela tem essa história favorita, normalmente ela consegue solucionar alguns problemas dela. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola que utilizava as histórias também, não para erradicar um problema na sala, não sei. Por exemplo, você identifica que tá tendo muita mordida na sala, que é aquele período, normalmente o toddler, né? Eles mordem bastante. Então você pode utilizar uma história que tenha isso como assunto, ou que algum personagem passa por alguma coisa em relação a isso, e como ela alcança outro nível, como que ela supera isso. Então a criança, ela consegue fazer essa relação, é maravilhoso. Mas qual que é a diferença de você ler e você contar uma história? Tem diferença? Tem bastante. É uma coisa bem legal que a autora, a escritora, que é a Maria José Silveira, diz, que quando você escreve um livro, você conta uma história, é impossível você não colocar as suas experiências, a sua vivência, a sua observação. O escritor sempre vai colocar isso, sempre. Independente se ele estiver fazendo uma obra, né, um livro que seja de época, que seja futurista, ele sempre vai deixar algum traço explicando qual o tempo que ele tá. Por isso que os historiadores utilizam muito obras literárias para poder entender aquele período histórico. Por exemplo, quando você lê do Camões, né, os Lusíadas, que é uma paixão minha também, e aí você começa a entender a época das caravelas e, enfim, várias coisas você entende a partir da obra que ele escreveu, como eles se comunicavam, enfim, várias coisas, mas você entende. Mas, por exemplo, se hoje eu fosse escrever sobre aquela época, eu iria utilizar algum vocabulário, alguma gramática que ia contar para a pessoa que for estudar minha obra, que sabe que eu não sou daquela época. Seria exatamente isso. Então, quando a criança vai ler um livro, ou quando o educador, no caso nós vamos ler o livro, é muito importante que a gente faça a leitura na íntegra, que a gente leia exatamente letra por letra, porque aí a gente está passando exatamente essa linguagem do escritor, a forma como ele quis se expressar. E aí, quando você estiver lendo e uma outra educadora ou uma outra criança for pegar o livro para ler, ela vai ler exatamente da mesma forma, porque normalmente você lê o livro várias vezes, dependendo do livro. E aí ela tá acostumada a ouvir daquele jeito, e aí quando um outro educador for ler também, se ele tá lendo o livro, ele tem que ler exatamente do jeito que tá. Então a criança vai se sentir confortável. Até porque também a linguagem escrita da oral é bem diferente. Ela tem que ser diferente também. Então a criança, quando ela escuta, né, ela é uma ouvinte, né, leitora da história que é lida do livro, para ela tá enriquecendo esse vocabulário da língua escrita, da língua portuguesa, inglesa, que seja. Quando você conta uma história, é diferente. É uma outra abordagem, é uma outra dinâmica. Eu vou fazer um vídeo melhor explicando sobre isso mais pra frente, porque você tem que ter o olhar, você tem que ter a voz, o jeito, os gestos, que também não pode ser muitos gestos, mas assim, é outra dinâmica. Nenhuma é melhor
do que a outra. As duas são diferentes e as duas devem ser utilizadas, exploradas muito em sala de aula. Quanto mais você contar uma história, às vezes a mesma, melhor. E dica para quem é professora de inglês ou espanhol, qualquer outra língua que você esteja utilizando em sala, acho que são duas dicas na verdade. Uma, eu sempre tento usar batom, e normalmente forte assim. Eu tinha um laranja, que eu passava e era aquele laranja. Por quê? Quando a criança ela tá ouvindo a história e ela tá prestando atenção no que você tá falando, às vezes aqueles pequenos minutos, o batom chama muita atenção. E aí ela vai começar a aprender a fazer aquela leitura labial. Então, quando você tá conversando em inglês, né, sei lá, uma frase em inglês agora. Deus, não consigo lembrar nenhuma agora. We're going on a bear hunt, we're gonna catch a big one. What a beautiful day, we're not scared. Ela vai começar a entender como que funciona pra sair aquele som. É uma coisa muito inconsciente, gente. Mas o simples passar um batom escuro já faz diferença. E quando você estiver contando uma história, eu sugiro que você comece com o livro. O livro, ele dá um pouco mais de segurança para a educadora, porque infelizmente o inglês não é a nossa língua nativa também. Então, dá essa segurança de contar a história. Tem as imagens que vão ajudar a criança a entender o vocabulário. E aí depois você pode partir para a história de boca, que aí você conta. E então quando você, por exemplo, você contou a história do Three Bears and Goldilocks, né? Você usou o livro para contar. E aí você vai contar depois, na fala, as crianças já vão saber algumas coisas. E aí você conta de novo, depois convida eles para contar, oferece brincadeira ou uma atividade. Com certeza aquele vocabulário vai fixar bem diferente. E aí você, por exemplo, você chega, se você fizer o contrário, né? Se você chegar e você começar, Once upon a time, there were 3 bears. Papa Bear, Mama Bear and Baby Bear. Tudo bem, você pode começar assim? Pode. Talvez a criança vá prestar atenção. Ok. Mas eu não acho que ela vai gostar, talvez, ou entender. Isso pode acontecer também. Aí a gente fica frustrado, a criança fica frustrada, começa a não querer gostar do inglês. Então a gente tem que tentar passar por um caminho que ela consiga se sentir mais confortável e confiar um pouco mais nela também. Se você for dar aula para uma criança que seja mais velha, uns 7 anos, por exemplo, e ela nunca teve contato com inglês, e você já começar a contar uma história em inglês assim, ela vai querer sair correndo. Se você pode utilizar também para contar a história, fotos, né? Então, there were 3 bears. Aí você mostra... Ui, meu Deus, vai cair aqui. Aí você mostra a foto dos 3 bears. Ok, também. Mas ainda assim é diferente. Porque você tá gesticulando, sua voz tá mudando muito, a dinâmica é diferente. O livro, ele deixa você um pouco mais... Não diria engaiolado, enjaulado, mas você tem aquele recurso para segurar um pouco você, o educador. E é importante que você entenda que, a partir de agora, já vou começar nesse primeiro vídeo a falar isso, contar histórias é uma arte. E é uma arte que exige prática. E um dom também. Não é do dia pra noite que você vai acordar e falar, olha, eu conto história só, e eu consigo prender a atenção de um monte de aluno. Não, isso não vai acontecer. É a prática. Quanto mais você contar a história, quanto mais você trazer ela pra dentro do seu coração, aí você consegue passar. Aí você vai pegando várias técnicas, né, que você vai percebendo. Por exemplo, você tá com um livro pequeno, não tem muita foto, aí você pode combinar com as crianças, eu vou ler e aí eu mostro. Ou você vai aprendendo, né, que você faz assim, aí você lê, passa, vira a página aqui, lê aqui, aí passa, porque é difícil, gente, você ler. Eu já tenho algumas técnicas de ler de ponta cabeça, dependendo do livro, se eu já li várias vezes também. Lembrando nisso, leia sempre a história antes de você for contar, tá? Aí, se eu já contei a história várias vezes ou eu já li, tenho mais facilidade, eu já conto a história assim também, de ponta cabeça. São
técnicas que você vai pegando na prática. E é o que eu falo para os meus alunos o tempo todo. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Editor, coloca aqui, by Stephanie. E é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar um pouco sobre as histórias. A gente já falou de onde elas vêm, que ela vem do povo, começou lá há muito tempo atrás, que é importante a gente ler e contar histórias. E é isso. Até o próximo vídeo que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Um beijo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo.